Olá, afinal, qual é o propósito da Smart? No ramo moveleiro brasileiro, nós temos uma constante há muitos anos, que é uma divisão entre ferramenta principal de venda do mercado, que é um Promob, e as ferramentas alternativas que são inúmeras, né? Então, como um profissional do ramo já há muitos anos, o propósito da Smart é compartilhar para aqueles que ainda não compreenderam. Vamos explicar didaticamente. Eu não gravo com roteiro, tenho a ideia, preciso colocar para vocês e aqui eu vou explicar como a ideia Smart é uma ideia de união. Nosso propósito não é criar uma empresa para concorrer com a empresa Simpli hoje em dia. Não, 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 longe disso. A grande questão é que nesses anos todos, vendo o Promob no mercado, a gente viu grandes acertos e alguns erros. E ao longo do tempo, em cada interação que nós tínhamos com algum cliente da Promob, e eu estou falando de fabricantes, não de usuários plus, essa é outra categoria, tá? Aquela insatisfação, não é bem o que eu quero e tudo mais, então eu até brincava com esses clientes que a Promob, a Procad, era tolerada, mas não amada, ela já foi amada pelas grandes empresas no começo, principalmente. Houve uma curva de desenvolvimento dessa ferramenta, na qual nós temos que também nos colocarmos na posição deles como fornecedores. Eles, como uma empresa de software, ao longo dos anos, eles foram criando várias formas de faturamento, porque afinal, se você já comprou uma licença, já está amarrado no sistema, como eu gero mais faturamento médio com você, oferecendo mais coisas, agregados, não necessariamente melhorando a plataforma. Não é uma questão de maldade ou visão. É propósito. Propósito de uma empresa não pode ser confundido com o nosso propósito humano de desenvolvimento pessoal. Então, ao longo do tempo, teve uma cena, um momento de virada, de guinada, em que a Promob, que é de Caxias do Sul, originalmente ali, né, ela adquiriu uma empresa de Bento Gonçalves, que é do lado, a tal da MCM, que posteriormente, então, virou o Promob ERP. Isto abriu a mente deles para um faturamento com novas ferramentas, novas possibilidades. E isso fez com que o nosso foco ali principal, que é realmente o 3D, que é a engenharia e tal, ficasse em segundo plano, sendo gradativamente melhorada, com certeza, mas em segundo plano, com poucas alterações ao longo do tempo. E nós temos que entender uma outra coisa. Aqui, a Smart não está falando de ferramentas não oficiais. O Promob, ele nasceu como 4i, desenvolvimento 100% interno, porque era linha de código, basicamente um banco de dados Access, e posteriormente, quando veio o Promob 5, daí a linguagem virou XML, um tempo depois, eles não davam mais conta de fazer os desenvolvimentos para pequenos fabricantes ou médios fabricantes, porque tinham as demandas dos grandes, e eles, então, desenvolveram a ferramenta interna chamada Catalog e comercializaram o Catalog. Olha, eu não dou mais conta, mas pega aqui o Catalog, não existia Start, tá? Biblioteca pronta, só você tinha a sua, você desenvolvia do zero. E aqui está o Catalog. Beleza, adquirimos o Catalog, então vamos desenvolver as coisas que a gente precisa. Então, na prática, nós estamos nesse mercado. Teve um momento, então, que foi lançada uma biblioteca Start, e com o lançamento da biblioteca Start, que a intenção era conseguir concorrer com empresas como a Gapster, que estava crescendo muito, com um plugin de SketchUp, né? Onde eu já vi essa história, eles abraçaram um novo nicho de mercado, aquele fabricante que estava novo no mercado, não tinha como ter um engenheiro de produtos, um arquiteto, um designer, um programador dentro da sua fábrica para criar os produtos, então você ia lá e comprava pronto uma biblioteca que era bem no conceito que o próprio vendedor da Procad dizia, olha, é um start, tá? É o básico. Só que isso lambuzou, né?
e eles sentiram o doce sabor de poder distribuir a própria biblioteca. Neste momento, essa virada, comprar a MCM e depois lançar o Start, ou uma coisinha muito próxima da outra, pode ter sido invertido, fez com que eles pensassem novamente a questão de faturamento, né? E nós, como meros usuários que utilizam para fazer o seu propósito, que é vender, progredir, crescer, deixar legado, eu sempre digo, eu não trabalho para mim, eu trabalho para o legado, mas enfim. Então ficou um pouco complicado. Então vem aí uma biblioteca chamada Maker. Nossa, agora sim, Maker, construir. Na verdade, era só um start mais barato, né? Para sempre tentar abraçar um nicho de mercado que já não existia mais. Porque, raciocinem comigo, se eu sou uma empresa grande, eu tenho um software que só as poderosas podem comprar, ótimo, mas tem uma hora que acaba as empresas poderosas. Acaba o desenvolvimento que eu faturava em cima das poderosas, porque agora também eu vendi o Cato. E agora, o que eu faço? Vou para o nível médio, então um start. Posteriormente, o cara ainda pode comprar o Cato. E daí eu vou para o Maker, baixo mais o preço. E aí? Onde é que nós ficamos aí? Porque a grande questão é que no momento que tu sais de uma engenharia livre sob medida, tu traz para o mercado uma catequização, que é o que eu nunca concordei, por exemplo, com a Gabster. A Gabster, quando ia implantar lá a biblioteca deles, em vez de mostrar as funcionalidades e tal, eles colocavam cartazes no PCP com frases motivacionais, organizacionais. Eles queriam que você seguisse a religião para utilizar a plataforma deles. Não sei se nas outras são assim, não sei se a Dynabox é assim e tal, mas eu sou absolutamente contra quando uma empresa de software me diz como trabalhar, quando a Microsoft me diz como eu devo trabalhar. Eu acho que eles têm que dar as ferramentas e nós temos que ter a criatividade. Quantos anos já se passaram? Olha o quanto o mercado evoluiu. E daí vamos pensar assim, será que uma biblioteca Start ou uma Biblioteca Plus eu sempre desconsidero, eu jamais vou levar a sério uma biblioteca de desenho, tá? Tanto que a última versão dela é 2015, nós estamos em 2024, então esquece. O fato de ter novas decorações não é a biblioteca. Decoração eu já puxava do SketchUp importado antes, faço o render no SketchUp, exporto para lá e vou fazer um render muito, muito superior. Então, graficamente, o ProMob sempre foi muito ruim e continua sendo. O SketchUp tem os plugins melhores para renderização e tudo mais. Então, se eu pensar, será que eu tenho empresas milionárias ainda podendo investir 10 milhões num parque industrial novo e investir, então, tranquilamente 200 mil em software, fora, isso só de arrancada, né? Fora depois, mensalmente, 10 mil, 12 mil, fora salário de funcionários, desenvolvimento, demora que isso leva, desenvolvimento demora. E esgotou-se. Beleza. Então, tem marcenarias. Marcenarias que implantam uma biblioteca Start. É o Start. Você já fazia um móvel super evoluído, porque é especificado pelo arquiteto, se é marcenaria, né? Então, puxa, o que a Smart faz com a biblioteca ProMob é o que o ProMob sempre fez. O problema é que talvez seja meio complicado, às vezes, de se colocar isso dentro da engenharia. Porque aí entra o outro problema. Quando surgiu o Start, surgiu uma leva de ditos desenvolvedores que personalizavam, que afinal era o start do trabalho, né? Personalizavam para os fabricantes as suas bibliotecas, depois que ele adquiria o ProMob Cato. Então, essa leva de desenvolvedores, eu não consigo considerar como desenvolvedores, porque eles não fazem do zero, eles são modificadores, são modders ou coisa assim, e não estou dizendo que o trabalho não é útil, é muito útil, mas é muito diferente quando tu nasce com a tua forma de trabalhar e tu sabe exatamente o que está acontecendo nas linhas de código, o porquê das coisas. Esse é o propósito Smart. Por quê?
o mercado cada vez tem menos entrantes no mercado com capacidade de investimento aos moldes do que custa uma implantação de uma plataforma Promob. O, 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 o Start ainda é uma entrada boa, ainda não é uma entrada ruim. Agora o Maker não, o Maker é muito ruim porque você fica trancado ali. Eu não sei como eu evoluiria a minha empresa saindo de um Maker, daí eu teria que ir para um Start. Quanto isso me custaria? Mais o CAT, porque não tem sentido, o Start é a mesma biblioteca. Eu não sei como se desenrolaria esse setor, essa forma. Então, da minha experiência como projetista, como gerente de fábrica, gerente de PCP, supervisor de produção, gerente industrial, engenheiro de produção, eu percebi que não existe dentro da Promob hoje um atendimento para a especificidade que o mercado em 2024 precisa, que é o sob medida, é a flexibilidade, é a fabricação local. Então vamos pensar, qual é a única biblioteca que consegue, sem necessitar de configurador de dimensões e tudo mais, consegue ter múltiplos configurações na qual você, digamos, que tem uma rede, tem várias lojas. Eu tenho uma loja que eu posso comercializar tais produtos e eu tenho outra e tal. O seu parque industrial é o mesmo. O nosso é o único que consegue, com a mesma engenharia, com a mesma biblioteca, simplesmente filtrar isso e, através de um bloqueio de senha, você disponibiliza absolutamente a forma que você quer para aquela unidade de venda. Eu tenho uma configuração para filial 1, uma configuração para filial 2, para 3, tabelas de preço separadas, mas não é só tabela de preço, padronagens. Se eu tenho duas unidades Fabris, uma na capital e outra no interior, as chapas entre elas são diferentes, as máquinas entre elas são diferentes. A nossa é a única que consegue, com um único setup, com a única biblioteca, simplesmente apresentar o que cada uma dessas unidades pode fornecer, sem precisar ter outras publicações separadas por número de registro, coisa assim, toda aquela bagunça. Não existe. Por quê? Porque nós temos uma senha, que você determina a senha, para bloquear. Olha, um usuário não vai cometer o erro. Se ele está na filial 1, ele aponta para a filial 1, digita a senha que ele sabe da filial 1, ele vai acessar os produtos que a filial 1 pode fornecer. Se ele se engana e escolhe filial 2, a senha não vai bater, vai bloquear que ele cometa um erro. Além disso, a ideia do propósito da Smart é permitir que o profissional projetista seja um técnico e não um explorado por alguns lojistas das antigas, né? Então, se ele pegar um notebook, um pequeno estúdio, se ele quiser, né, para poder apresentar, ou mesmo pega o note e vai na revenda que ele trabalha comprando e aí fornecendo para o cliente dele e faz uma apresentação lá, ele pode fornecer um mobiliário com qualidade industrial, tal qual qualquer lojista, e diferente de uma coisa do tipo assim, vamos pensar, eu tenho um lojista e esse lojista trabalha com a marca econômica de uma determinada grande fábrica. Cara, tu tem que fazer milagre no showroom, milagre na apresentação para oferecer aquelas caixinhas baixas, de profundidade baixa, muitas vezes MDP, sem edição, sem internos, é fornecer Lego. Você está vendendo Lego lá. Então, olha a flexibilidade que a Smart dá no seu propósito. Smart é de eu sou uma fábrica pequena, digamos, ou uma revenda, uma central de serviço, seja o que for, eu posso tranquilamente bater na porta desses lojistas da minha região e dizer, cara, faz um teste comigo. Olha, isso aqui é o sob medida do século XXI, no ano de 2024. Você desenha o que você precisar, com a flexibilidade que precisar. E ali, em vários vídeos do YouTube, eu coloco que nós trabalhamos como uma rede de parceiros. Eu não consigo chamar nenhum dos clientes Smart como clientes ou coisa assim. Não temos contrato, não temos nada, não temos fidelidade, não temos absolutamente nada. É uma parceria. É uma parceria para você pegar o Promob, pegar a nossa biblioteca de graça. Se quiser que eu faça um setup de configuração para personalizar, para ela se apresentar como você precisa, eu tenho uma tarifinha básica inferior a R$ 1.000. Ponto, uma única vez. Se não quiser, não há necessidade. É um serviço oferecido. Olha, eu configuro. Eu não forneço um Promob, eu forneço uma biblioteca. Você fornece a fábrica, o seu Promob, o seu Catalog, os seus plugins.
Se tiver Core Cloud, o Core Cloud, o Cutplane, você fornece isso. Nós só fornecemos a biblioteca e você contribui para que a biblioteca cresça conforme todos precisam e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o quanto mais essa biblioteca vai refletir o mercado por simplesmente ela ser feita pelos parceiros, ela ser feita com as ideias de vocês. Esse é o propósito da Smart, revolucionar o mercado onde o mercado não está sendo atendido. Ficamos à disposição. Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!